Fala galera, meu nome é Thiago, bem-vindos ao canal Lancheira Verde. Gente, hoje eu vou contar pra vocês como que eu perdi 35 quilos em 6 meses. Primeiro eu vou começar contando um pouco da minha história, né? Que eu tive a infância e a adolescência que eu cheguei a obeso grau 1 e eu sempre fui de comer muita besteira. Eu comia assim, bebia refrigerantes, comia muita fritura. Doce eu não sou tão fã de doce não, só que eu comia doce em quantidade boa também. E com isso eu fui engordando ao longo do tempo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos no mercado. Aí nesse mercado eu tinha um valezinho lá, né, que eu podia pegar qualquer coisa. Nisso eu pegava muita besteira. Aí dentro do mercado mesmo, no meu horário de lanche, eu comia bis fechado, comia batata Ruffles, comia salgados, uma série de coisas. E assim eu fui engordando. Até no dia que, voltando do trabalho, que eu saía às 10 da noite, né? Voltando no trabalho, na minha casa tem um jogo de escadas. Quando que eu fui subir esse jogo de escadas, eu me senti muito mal e fechei minha vista assim, deu uma tontura danada. Aí eu resolvi tomar a decisão de emagrecer. No primeiro dia, eu achei que era assim, era para ser totalmente radical. Então eu fui cortando tudo e praticamente passei fome no primeiro dia e comecei a tentar fazer uma caminhada e juntar com a corrida. Só que no segundo dia eu senti tanta dor, mas tanta dor que eu falei que isso não era pra mim, que nunca mais eu ia fazer isso de novo, voltei a comer tudo de novo e parei, e não consegui. Só que aí passou a semana, né, que eu fiz isso, se eu não me engano, foi numa segunda ou numa terça-feira. Aí chegou o final de semana, eu dei uma refletida sobre isso e falei que não era bem assim, que realmente eu deveria tentar novamente. Aí eu comecei aos poucos. O que que eu fiz? Em relação à alimentação, eu não cortei tudo de cara, assim. Primeiro eu fui eliminando alguns, por exemplo, algumas refeições. Exemplo, tem café da tarde, café da manhã, almoço, jantar, etc. Eu continuei com minha alimentação ruim na maioria das refeições, só que eu escolhia uma refeição para poder transformá-la em boa. Aí eu fui pesquisando através do nosso amigo Google quais são os alimentos saudáveis, as coisas saudáveis e o que seria bom eu estar consumindo que me trouxesse uma vida saudável melhor. Em relação à atividade física, eu comecei a fazer pequenas caminhadas, caminhadas curtas, caminhadas de 10, 20 minutos para poder ir me adaptando a esse ritmo. Aí eu passei a primeira semana muito bem. E quando eu resolvi tomar essa decisão, eu estava pesando 105 quilos, que na balança foi o máximo que eu vi. Eu posso até ter pesado mais, mas o que eu vi na balança foi 105 quilos, que me deu aquele susto, que eu nunca tinha subido na balança e ter dado mais de 3 dígitos. Foi a primeira vez que deu. Aí eu fui pesquisar a minha altura e o meu peso para ver o quanto eu estava acima do peso e qual o nível que eu estava. Eu estava obeso grau 1 já era preocupante, eu já estava me sentindo mal, eu me sentia ofegante diariamente. Mas enfim, a primeira semana eu consegui manter, se eu não me engano foi o jantar que eu melhorei, foi a primeira refeição que eu melhorei. Aí essa primeira semana eu já perdi, se eu não me engano, por volta de 5 quilos. Porque quando você está num peso muito alto e você é sedentário, quando você começa a fazer atividade física juntada a uma dietazinha muito leve, você já sente diferença no seu corpo, você já perde bastante peso. Aí ao longo das semanas eu fui intensificando a periodicidade de caminhadas e fui perdendo mais peso e fui melhorando cada vez mais a alimentação. Então aí chegou um ponto que eu consegui equilibrar muito bem coisas saudáveis e coisas que eu já comia de besteira. E com isso, eu fui continuando com minha caminhada de domingo a domingo. Aí eu fui tentando dar pequenas distâncias de corrida. E com isso eu fui deixando de lado as besteiras, sabe? Fui me dedicando a perder peso, que eu tava vendo a diferença na balança. Aí sendo assim, eu continuei melhorando, aprimorando meu ritmo e fui cada vez mais emagrecendo até que eu cheguei ao ponto de perder 35 quilos. Aí a gente chega num momento que eu já estou com peso abaixo do meu peso e me vejo ainda traumatizado com o meu sobrepeso de antes e não consigo me ver uma pessoa magra. Sendo que eu já estou chegando num ponto que eu estava ficando até um pouco desnutrido, perdendo alimento, estava branco, eu estava com o rosto um pouco chupado. Aí até minha mãe mesmo que me falou que eu estava doente já com esse negócio de emagrecer. Aí nessa época eu não comia besteira, não comia nada, entendeu? Eu
só comia a mesma coisa da base da dieta que eu mesmo fiz, sabe? Eu nem tive a ajuda de nutricionista não, mas eu fiz as pesquisas e eu comia até errado. Chegou um ponto de eu começar a comer errado pela fissura de querer emagrecer. Mas aí minha mãe acabou abrindo meus olhos. Nesse mesmo período que eu emagreci, eu já estava fazendo musculação e tomei um termogênico para poder queimar, eliminar a gordura mais rápido, dar mais disposição. E continuei com a academia, corrida, caminhada e minha alimentação melhorou. Aí sim eu cheguei nos 70 quilos, onde minha mãe falou que eu estava ficando fissurado e doente com esse negócio de emagrecer. Eu resolvi parar e eu comecei uma nova trajetória, comendo melhor do mesmo jeito, porque dá para comer melhor e ser saudável com o seu corpo. O que eu fiz? Eu mudei os objetivos. Eu comecei a treinar para ganhar massa muscular e chegar num corpo que eu considerava interessante para mim. Interessante, bem-estar, essas coisas, e sempre comendo bem. Aí, lógico, depois que você consegue manter uma estabilidade, um peso corporal que você considera interessante e saudável, você pode pegar assim e ter o famoso dia do lixo, que muitas pessoas não conhecem, mas é aquele dia que você tira, por exemplo, na semana, dependendo da dieta da pessoa, ela pode tirar na semana, ou de 15 em 15 dias, ou no mês, para comer besteira. Então dá para ter um dia do lixo e comer saudável o resto da semana. Ou seja, no meu caso, dá para comer saudável de segunda a sexta, e o final de semana comer uma besteira, porque eu sei que eu não vou engordar assim, eu já perdi esse trauma. Aí, isso é muito interessante. Aí agora a gente vai mostrar uma foto quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu comecei realmente a engordar muito mais, né? Porque na minha infância eu já era um gordinho, só que eu nunca tinha chegado a ponto de ficar obeso. Aí com 15 anos, como eu falei lá no início do vídeo, que eu trabalhava no mercado, que eu comia muita besteira naquela época, que eu comecei a engordar assim gradativamente. Aí agora a segunda foto foi o máximo que eu atingi com treino, dieta, suplementação e exercício. Aí a terceira foto foi o meu ápice mesmo, foi a primeira foto do Facebook, que foi na época que o Facebook virou febre e todo mundo tinha Facebook, todo mundo tinha uma fotinha. Só que nessa época eu tinha 16 anos e eu tinha vergonha de mim. Então eu tinha vergonha de tirar foto. Por isso que tá até essa foto aqui em preto e branco, um pouco ruim. Eu sentado, sabe? Isso aqui dá pra você ver que eu tinha até teta de... Aí eu resolvi mudar. Essa aqui foi realmente da onde eu mudei. Que eu decidi mesmo que eu não queria mais isso pra mim. Aí, pra finalizar, a quarta foto é uma foto de como eu tô hoje. Continuo fazendo musculação. Não tenho pegado pesado, sabe? Me dedicado tanto, mas eu não deixo de praticar musculação, não deixo de fazer atividade física. Tô continuando nisso, comendo bem assim o máximo que eu consigo e buscando o melhor pra mim em ser saudável. Então, pessoal, eu espero que quem está afim mesmo aí de emagrecer e tenha captado a mensagem, né? Que não é pra você desistir assim na primeira vez assim. Você tem que persistir para você conseguir alcançar e chegar nos seus objetivos, atingir o seu bem-estar pessoal. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra gente. Dá uma olhadinha lá no nosso blog, que tá muito interessante, tem muita receita legal e saudável. Inscreva-se no nosso canal, que vai estar ajudando muito. Muito obrigado e au revoir!